Olá, alunos! Continuando com o nosso estudo de trigonometria, nesta aula nós vamos ver como calcular a área de um triângulo usando razões trigonométricas, certinho? Bom, pessoal, seja um triângulo ABC qualquer, tá, pessoal? Vamos colocar aqui um triângulo ABC qualquer, ok? Pessoal, nós sabemos que para calcular, né, a área de um triângulo, aquela regrinha mais básica para calcular a área de um triângulo que a gente conhece é base vezes altura dividido por 2, não é isso? Então quer dizer que se eu pegar a minha base, multiplicar pela minha altura e dividir por 2, eu consigo calcular a área de um triângulo. Essa é a regra mais básica, não é isso? Beleza. Pessoal, vejamos aqui então que a partir do ponto C aqui, ó, então eu vou traçar a minha altura, certo? Isso aqui vai ser o H. E aqui vai ser um ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, de forma que eu tenho aqui então, né, pessoal, nessa parte e nesta parte, formei dois triângulos retângulos, certo? Bom, pessoal, vamos pensar aqui então neste ângulo A aqui, ó, certinho? Vamos pensar aqui neste ângulo A, bem aqui, correto? Bom, pessoal, neste caso aqui, vocês concordam que eu posso fazer, neste caso aqui, o seno do ângulo A, eu posso pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa? Percebam então, pessoal, que o seno do ângulo A pode ser feito assim, ó, cateto oposto, que é a altura, certo? Dividido pela hipotenusa, que é o B, concordam? Bom, pessoal, beleza. No denominador do seno de A tem 1. Então eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, não posso? De forma que eu vou ter aqui, então, uma vez o H, vai ficar H, que multiplica B vezes o seno do ângulo A, correto? Bom, pessoal, beleza. Vejam que a minha altura, então, pode ser escrito dessa maneira. B que multiplica seno de A. Vejam aqui, então, pessoal, que se eu voltar para a minha regrinha aqui agora, ó, área é igual a base vezes a altura dividido por 2. No lugar desse H, eu posso colocar toda essa informação, correto? Então, vamos fazer isso? Pessoal, então quer dizer que a área de um triângulo pode ser assim, ó, B vezes, tá, pessoal? A base, né? Opa, voltando aqui, né, pessoal? Então eu sei que a minha base, tá, pessoal? E não confundir esse B aqui, ó, da base com esse Bzinho que nós estamos colocando aqui, tá, pessoal? Que é esse Bzinho aqui. Então, a base, nesse caso aqui, tá, pessoal? Quem é a base nesse caso? A base é toda essa medida C, tá, galera? Então, a minha base vai ser o C vezes a minha altura, que é o B, vezes o seno do ângulo A, certo? Dividido por 2, correto? Só para ficar aqui na questão bem esteticamente bonitinho, vamos colocar assim, ó, B que multiplica C vezes o seno do ângulo alfa, do ângulo A, dividido por 2. Pessoal, então essa daqui, ó, é uma das formas que a gente tem para poder calcular a área de um triângulo, utilizando-se, obviamente, da razão trigonométrica seno, tá? Então quer dizer que agora vocês conhecem mais uma regrinha para a gente poder calcular a área de um triângulo, tá, pessoal? Tá, em outras palavras, pessoal, vamos ver o que isso significa, tá? Em outras palavras, pessoal, veja bem, que agora você não precisa mais calcular a altura de um triângulo para você calcular a sua área. Veja bem, se você conhecer um ângulo, olha só, pessoal, prestem atenção nisso, se você conhecer um ângulo e conhecer os dois lados que formam esse ângulo, prestem atenção, ó, pessoal, tem aqui o seno, tem o ângulo A. Percebam que o lado C e o lado B são os dois lados que formam o ângulo. Então, se a gente conhece, pessoal, o ângulo e os dois lados que formam este ângulo, a gente consegue calcular a área do triângulo por essa regrinha. Se você quisesse replicar essa ideia, por exemplo, tá, pessoal, para o ângulo B aqui, ó, para este ângulo B, tá, pessoal, o que você deveria fazer? Você deveria fazer o seguinte, ó, a área vai ser igual, vamos lá. Pessoal, quais são os dois lados que formam o ângulo B? O lado A e o lado C vezes o seno do ângulo B, tudo isso dividido por 2, correto? Se você estivesse olhando, tá, pessoal, aqui para o seu ângulo C, como é que você calcularia a área desse triângulo? Aí a área desse triângulo seria assim, pessoal, olha, você pega os dois lados que formam esse triângulo, aliás, esse ângulo, então, ou seja, você pega o A vezes o B, certo, pessoal? E multiplica pelo seno do ângulo C e divide essa parada por 2. Então, você pode calcular a área, né, a partir de qualquer ângulo, desde que você conheça os dois lados que formam aquele ângulo. Beleza, pessoal?